A comunicação está na base do sucesso de qualquer relação humana e na do amor não poderia ser diferente, como é óbvio. Então, para que se evitem desentendimentos entre casais, o ideal é nós percebermos como é que a pessoa que está connosco gosta de ser tratada. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho, sou especialista em comunicação organizacional há mais de 10 anos e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal e da inteligência emocional, que são as duas áreas que este podcast aborda e que eu acredito que são as áreas mais importantes para complementar a área da comunicação. Cada episódio traz-te uma bela questão. E a de hoje é: quais é que são as 5 linguagens do amor? No fundo, o que eu te quero trazer aqui é a partilha de um livro que li, que mudou a minha forma de ver as relações amorosas, que tem contribuído para que eu tenha uma vida em casal feliz e realizada, e por isso eu tenho partilhado este livro com amigos, com familiares, porque acho que a forma como o autor nos traz aqui estratégias simples, práticas e que nos ajudam a comunicar melhor as nossas emoções na nossa vida em casal, vale mesmo a pena e que deve ser assim do conhecimento comum. Espero que gostes, que te seja útil e que no final disto tenhas vontade de partilhar estas 5 linguagens do amor com o teu parceiro ou a tua parceira, o teu marido, a tua mulher, porque está mais do que provado de que um dos fatores mais importantes para uma comunicação ou para um casamento ou uma relação longa e feliz tem por base a comunicação. E no fundo, estas linguagens o que vão fazer é contribuir para que nós saibamos comunicar da melhor forma o nosso amor. Neste caso, expressá-lo. Mas o mesmo no lado oposto, que o nosso parceiro também saiba como nós gostamos que o amor nos seja expressado. Por isso nós temos que saber, em primeiro lugar, qual é que é a nossa linguagem primária do amor e qual é que é a do parceiro. Então, quais é que são estas 5 linguagens do amor? São as palavras de afirmação, o toque físico, tempo de qualidade, presentear e servir. São as 5 linguagens que Gary Chapman, o autor do livro As 5 Linguagens do Amor, nos traz. Ele compila, no fundo, os 5 padrões de expressão de amor que ele viu ao longo de 30 anos, enquanto conselheiro matrimonial, num livro. E de uma forma simples. E o grande objetivo dele é que, enquanto casal, cada elemento saiba de facto como é que gosta que o seu tanque do amor, como ele lhe chama, seja preenchido. Ele faz uma comparação muito interessante, que é o amor aqui é um pouco como o depósito de combustível de um carro. Então, tanto o carro não anda sem gasolina ou gasóleo, nós também não andamos e não funcionamos bem sem amor. E é um facto que o amor é uma necessidade humana, é uma necessidade emocional que nós temos para um bem-estar físico e emocional. E é mesmo importante que consigamos compreender como é que o nosso parceiro consegue ter o seu tanque do amor preenchido. O amor é absolutamente essencial para a nossa estabilidade emocional. E é por isso que a riqueza e a luxúria nunca conseguem compensar a falta de amor. Antes de entrar aqui nas 5 linguagens e no como é que nós podemos falar cada uma delas para descobrirmos qual é que é a nossa e qual é que é o nosso parceiro, eu acho que vale a pena fazer aqui uma distinção entre o amor e a paixão, tal como está no livro, porque o que acontece muitas vezes é que inicialmente num relacionamento a paixão acaba por desaparecer ao longo do tempo. E é aqui nesta fase de transição em que a paixão dá lugar ao amor que muitas vezes a relação se quebra. Mas isso não tem que ser assim. Primeiro percebermos que a paixão é de facto um estado físico pelo qual nós passamos e que tem uma esperança média de vida curta, que não é a mesma coisa que o amor, e está estudado pela ciência que relações que baseiam a sua longevidade na paixão normalmente atingem mais ou menos ali os 2 anos de vida.
e depois acabam por se esmorecer. A psicóloga que estudou isto foi a Dorothy Tanoff e ela estudou centenas de casais e chegou a esta conclusão, que ao final de 2 anos, os casais que se baseiam apenas na paixão e não fazem a transição para o amor acabam por se separar. Isto porque é que acontece? Na verdade, a paixão é um estado físico e hormonal que nós sentimos, é quase como se estivéssemos embriagados por um coquetel de hormonas que nos faz ter uma percepção distorcida da realidade. Nós não conseguimos ver o parceiro exatamente como ele é. Nós estamos apaixonados e o nosso organismo aqui está numa fase um pouco mais animalesca, porque temos aqui a parte evolutiva da reprodução das espécies que faz com que estas hormonas prevaleçam em relação à parte racional. Então, ao final de algum tempo, quando todo este cocktail começa a perder o efeito, começa a vir a realidade, e é nesta fase de transição que o casal precisa de uma atmosfera de segurança emocional muito grande para que possam aceitar as diferenças que efetivamente existiam, mas que lá atrás, no início da paixão, eram muito ténues ou quase imperceptíveis pela percepção distorcida, provocada aqui pela paixão. Então, nesta fase de transição, é importantíssimo que o casal perceba que existem essas diferenças, quais é que elas são e que tenha esta vontade de comunicar parte a parte. Quais é que são essas diferenças? A comunicação está na base do sucesso de qualquer relação humana e na do amor não poderia ser diferente, como é óbvio. O Gary Chapman vai muito mais longe e diz que o amor verdadeiro não começa até que a experiência da paixão tenha chegado ao fim. Quão interessante isto é! Ele faz uma separação tão grande do amor e da paixão que diz que um só começa quando o outro termina. E ele, no fundo, defende aqui que nós expressamos o amor de formas diferentes e gostamos então que o amor nos seja expressado também de uma forma diferente. E tal como numa linguagem verbal existe uma complexidade gigante, mas que a forma como nós comunicamos vai muito além das palavras, o tom de voz, a nossa postura comunicam igualmente. Na linguagem do amor, a complexidade não fica nada, nada, nada atrás. E isto também tem a ver com o facto de existirem muitas percepções diferentes em relação ao amor e cada um de nós ter a sua própria. Então, resumindo e concluindo, nós todos falamos uma linguagem de amor diferente, mas que mais ou menos andam dentro destas 5 grandes categorias que o Gary Chapman agrupou neste livro. Então, para que se evitem desentendimentos entre casais, o ideal é nós percebermos como é que a pessoa que está connosco gosta de ser tratada. Vamos aqui um exemplo. E este é um exemplo do livro, tal como praticamente tudo que eu estou a partilhar aqui é baseado no livro. Ele fala aqui do Marco e da Andrea, eles discordavam em quase tudo, em quase todos os temas, não estavam de acordo, exceto numa questão. Ambos concordavam que adoravam os seus filhos. E a Andrea achava que o Marco até era um pai que providenciava e cuidava da família, assim como o Marco achava que a Andrea era uma boa mãe. O que é que acontece? O Marco sentia-se bastante vazio porque sentia que a Andrea não lhe dava muito afeto e a Andrea sentia-se bastante vazia porque o Marco trabalhava 50 horas semanais e estava pouco tempo com a família. O que é que- Qual era o problema aqui? A linguagem primária da Andrea é o tempo de qualidade e a linguagem primária do Marco era toque físico. E então o Marco acabava por estar aqui a servir, que é uma das linguagens do amor, mas não era isso, de facto, fazia com que o tanque do amor da Andrea ficasse cheio. E a mesma coisa com a Andrea. Como ela não lhe fazia, ou não lhe dava muito afeto e muito carinho, muito toque físico, o tanque do amor do Marco acabava por estar sempre mais lá em baixo. Por mais que a Andrea e o Marco usassem as outras linguagens do amor, como esta era a primária, acabava por não resultar. Agora o desafio é tu
nos próximos minutos, descobrires qual é que será a tua linguagem do amor e qual é que será a linguagem do amor do teu parceiro ou parceira, marido ou mulher. Comecemos pela primeira. Oh, claro que sim. Palavras de afirmação. O que é que isto significa? Isto significa elogiar verbalmente. Há um filósofo que diz que o apreço é o som mais doce de todos, ou o elogio é o som mais doce de todos. E de facto, esta é a ideia por trás desta linguagem. O elogiar verbalmente para algumas pessoas é absolutamente essencial para elas se sentirem amadas. E como é que se pode falar esta linguagem? Procurar aqui dar elogios de forma simples, direta, honesta, verdadeiros. Pode ser elogiar uma ação, um comportamento, a forma como uma pessoa está vestida. Na verdade, não falta motivos para elogiar. Há até uma dica interessantíssima que o autor dá, que é ter um bloco de notas e começar a listar elogios para enriquecer o vocabulário. E no meio disto tudo, o que é que eu fiz? De certeza que já alguém pensou nisto e que criou online uma lista de elogios. E assim é, se tu colocares no Google elogios, lista de elogios de A a Z, tu tens literalmente de A a Z todos os elogios possíveis para dar em cada uma das letras. Eu vou só te dar um exemplo para a letra A, para tu pensares na riqueza de vocabulário que às vezes nos passa completamente ao lado e que de facto, para quem quer e para quem sabe que a linguagem do amor é as palavras de afirmação e portanto quer trazer isso para a relação, isto pode ser muito, muito útil. Vê só a quantidade de elogios com a letra A que existem que é possível dizermos. Atencioso, agradável, adorável, amável, afável, amigo, amoroso, autêntico, apaixonado, animado, alegre, amigável, amistoso, afetivo, afetuoso, acolhedor, aprazível, atraente, atrativo, audaz, aventureiro e assim por aí adiante. Não vou continuar, acho que ficaste com a ideia-chave. Uma nota muito importante. Os elogios nunca podem ser usados como ultimatos ou como exigências. Há pessoas que o fazem, isso não funciona. Então ele dá aqui um exemplo muito engraçado de uma mulher que foi ao seu consultório, que se queixava que o marido não pintava o quarto, ela já lhe tinha pedido imensas vezes. E então Gary Chapman, o que é que ele fez? Sugeriu-lhe. Então porquê que durante os próximos tempos, isto porque eles sabiam qual era a linguagem primária do marido, não elogia sempre que ele fizer alguma coisa que ah, a senhora aprecia. E assim foi. E passados 3 semanas o quarto estava pintado. Claro que isto não é de chapa 5, mas a ideia está lá. Ela percebeu qual era a linguagem primária dele e acabou por nutrir esse amor e encher-lhe o tanque do amor com os elogios que têm que ser sinceros e adequados. Passemos à segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Há aqui um apontamento importantíssimo. O que não nos falta hoje em dia são distrações. E quantos de nós estamos lado a lado no sofá a tomar o pequeno almoço, cada um com o seu telemóvel ou a ver televisão e isso não se traduz em tempo de qualidade. É um facto. Tempo de qualidade pressupõe atenção focada, pressupõe que a atenção não é divisível com outro tipo de distrações. E esta é uma linguagem mesmo muito exigente porque requer que mais do que estar juntos no mesmo espaço físico, até porque nós sabemos todos que existem casais que estão há 30 ou 40 ou 50 anos e que nem se dão bem, mas que partilham a mesma casa, no fundo, dois vizinhos, aliás, dois vizinhos, não, dois estranhos a viver na mesma casa. Então, como é que se passa tempo de qualidade com o parceiro ou parceira? Através de conversas de qualidade e de atividades de qualidade. É, para mim, a parte das conversas é de facto essencial. É fazer perguntas que genuinamente demonstrem interesse pelo que o outro está a dizer, pelo que o outro está a sentir, pelas expectativas do outro. E a mesma coisa com atividades, não é a atividade em si que é relevante, mas a intenção de estar lá e a oportunidade de expressar o amor ao estarem os dois na mesma atividade. Será que esta é a tua linguagem do amor? Passemos à terceira, presentear. Presentes. Oferecer presente é uma forma visual de demonstrar amor, são símbolos visuais os presentes. E surpreender o parceiro ou parceira com presentes não tem nada a ver com o valor monetário
desse presente. Normalmente, quem tem esta linguagem do amor como primária, o que ela valoriza é o gesto, é o processo, é a pessoa ter estado a pensar nela enquanto estava a pensar no presente. E não é difícil falar esta linguagem, é estar atento às reações da pessoa quando recebe um presente e conseguir perceber quais é que são os presentes que mais cativam a pessoa. Ou então perguntar a amigos e familiares. De facto, é importantíssimo perceber que o valor monetário não é importante. E porquê que isto é tão importante? Porque às vezes as pessoas podem coibir-se de oferecer presentes, precisamente porque fica muito dispendioso, não faço mais nada, não ganho para dar presentes. Não, não tem nada a ver. Lá está. Se a pessoa sente que o seu tanque do amor fica cheio como presente, ela vai reconhecer e ficar feliz com qualquer tipo de presente. Lá está. O que é que importa? O processo, a intenção, a atenção, o gesto. Há um exemplo engraçado no livro de um casal em que a esposa estava a sentir-se abandonada emocionalmente, precisamente porque o marido sempre lhe tinha oferecido presentes, até que um dia deixou de oferecer e ela não compreendia porquê. Nessas sessões de consultas matrimoniais, o Gary Chapman estava a falar com o marido e percebeu porque é que ele deixou de lhes dar presentes. E foi efetivamente pelo valor monetário. E ele dizia que ficava muito caro e por isso tinha deixado de o fazer. Então eu disse: Mas atenção, o valor monetário não é importante. Experimente dar coisas mais simbólicas. Ele assim fez e acabou por funcionar. Eu estou a simplificar, sabemos que as relações são mais complexas do que isto, mas acho que a ideia está aqui. Portanto, se a outra pessoa ou se tu tens esta linguagem como primária, não te esqueças, o que importa é a intenção e o gesto em si, e não o valor monetário. Será que esta é a tua linguagem do amor? Passemos à quarta, exatamente, servir. Para muitas pessoas, os atos de serviço são o que as faz sentir verdadeiramente amadas. Então, se tu te percebes que a pessoa que está contigo queria muito que fosse despejar o lixo, limpasses a casa, se calhar a linguagem do amor dessa pessoa é o serviço, os atos de serviço. E se assim for, a grande questão que tu tens que fazer é não o que a pessoa pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer por ela. E aqui parece óbvio, mas nem sempre é. Há que quebrar estereótipos. Ainda existem. Ainda existe muito a questão do papel do homem, o papel da mulher em casa. O homem mais para a força bruta, a mulher mais para líderes domésticos. Isto tem que ser tudo desconstruído. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que nos casais modernos e nestas novas gerações isto não é uma realidade tão comum, ainda assim pode ser. Quebrar estereótipos e perceber de que forma é que se pode servir a outra pessoa. Porque isso vai fazê-la sentir amada e se ela se sentir amada, a relação beneficia. Ambos ficam ligados emocionalmente de uma forma muito mais fortalecida. Será que os atos de serviço são a tua linguagem do amor? Uma bela questão. Vamos para a última linguagem, a quinta, toque físico. Há realmente estudos que mostram que crianças que receberam beijinhos, abraços e muito afeto, o toque físico, são mais tarde emocionalmente mais saudáveis do que as que não receberam. Está estudado. Nós precisamos desta. Todos nós precisamos do toque físico para nos sentirmos ligados e conectados. Aqui é muito fácil, na verdade. Se a pessoa que está contigo tem esta linguagem como linguagem primária, então ela vai apreciar dar a mão, beijinhos, relações sexuais, de uma forma muito rotineira. Não estamos a falar aqui de fazer isto todos os dias, mas ter o máximo de atenção de que esta é a forma como o tanque de amor dessa pessoa vai sendo preenchido. E que por mais que se ofereça presentes ou atos de serviço, se a pessoa valoriza mesmo o toque físico, então, enquanto isso não lhe for oferecido, o seu tanque de amor nunca vai estar verdadeiramente preenchido. Chegamos ao fim das 5 linguagens e a bela questão é qual é que é a tua linguagem primária do amor. Tu tens de conhecer a tua. Tens de conhecer a tua. E agora, tu que estás a ouvir este episódio, o desafio é comprares o livro e leres o livro, que é muito mais rico do que este episódio, que está bastante sucinto, mas também partilhares isto com o teu parceiro ou a tua parceira, a pessoa que está contigo, marido, mulher, o que for. Porque é uma boa oportunidade de comunicação de casal. É uma boa forma de trazer uma conversa de qualidade para o casal.
E é uma ótima forma dos dois realmente alinharem as expectativas e ficar claro qual é que é a linguagem do amor de cada um. Quando eu ouvi este livro, não li, na Audible, eu partilhei com o meu marido, na altura ainda namorado, e achei mesmo um exercício muito giro. Eu falei por alto quais é que eram as linguagens, perguntei qual é que ele achava que era a minha, vice-versa, e deu-se ali uma conversa super interessante. Eu sei qual é a minha claramente é tempo de qualidade e não vou dizer a dele porque não é para aqui chamado nem relevante, mas também sei qual é que é a dele e isso ajuda a que no dia a dia me recorde que por mais que eu possa fazer as outras 4 linguagens, porque vão ser são todas importantes, nós todos precisamos destas diferentes formas de expressão do amor, mas há uma que é central e que se essa for esquecida, que a outra pessoa fica com o seu tanque a esvaziar-se, mesmo que nós demos tudo nas outras linguagens, que as falemos assim de cor e salteado. Esta é de facto a moral deste livro, que muitas vezes perdemos a conexão com o outro pela nossa incapacidade de percebermos como é que ele quer ser tratado, como é que ele gosta de sentir o amor. E por isso é que eu acho que este livro está tão bem conseguido. Aliás, ele já está traduzido em dezenas de línguas e acaba por ser aqui um clássico, porque nos coloca de uma forma prática uma reflexão em casal e nos traz aqui um pouco da importância de comunicarmos as nossas emoções em casal. Porque no fundo é isso de que se trata, nós conhecermos como é que nós nos sentimos emocionalmente felizes e realizados e termos aqui estas 5 formas, estas 5 estratégias que nos podem ajudar a termos sempre o nosso tanque do amor cheinho, que é o que nós todos precisamos. Eu não sei quanto a ti, mas eu quando vejo uma pessoa assim muito amarga, aquilo que eu penso sempre é: olha, esta pessoa precisava mesmo era de amor. E de facto, nós somos criaturas que precisam do amor para estarmos bem. E quanto mais nós garantirmos que o nosso tanque está cheinho e o da nossa pessoa está cheinho, mais felizes vamos ser. E melhor a nossa relação vai ser. Não se querem só relações duradouras, querem-se relações felizes. É ou não é? E chegou ao fim este episódio mais curtinho. Espero que tu tenhas gostado. Quero agradecer mais uma vez a quem manda mensagens, às pessoas que apoiam o projeto, às pessoas que falam comigo. É engraçado que há pessoas que estão a seguir o projeto há tanto tempo que eu nunca as conheci pessoalmente, mas já são literalmente pessoas que eu considero minhas amigas e que são pessoas que determinam muito também esta motivação de continuar a trazer conteúdo a quem ouve o projeto. Há uma mensagem de voz que recebi e como as outras que eu recebo quando são por texto, costumo partilhar nem sempre no Instagram do Belistão. Se ainda não segues, segue, porque é lá que nós comunicamos. Mas esta mensagem foi mesmo especial, foi radiofónica, foi por voz, quero dizer, uma voz de facto radiofónica. Vou passá-la aqui porque não vais saber quem é. Também não quero estar aqui a dizer quem foi, mas isto encheu-me o coração e vou passá-la aqui. Olá, Amália. Sei que os feedbacks sabem sempre bem. Além disso, nos dias que correm ainda são gratuitos e por isso passei para deixar o meu. Queria dizer em primeiro lugar que vim parar ao Bela Questão por acaso. Depois comecei a ouvir um, outro e, entretanto, comecei a identificar-me tanto com as partilhas dos convidados que nas últimas semanas tenho papado os episódios todos. Queria deixar os meus parabéns pelo serviço público, pela forma tão desconstruída e descontraída como os temas são desenvolvidos. Confesso que cheguei ao podcast pela Bárbara Barroso, que também já foi mencionada num dos episódios, e tem sido uma rede de relações, de conteúdos, reflexões tão incrível que, pronto, só tenho a agradecer. De facto, mostra um pouco do carinho e do afeto, das palavras de afirmação, do poder das palavras de afirmação noutra pessoa. E agora, sem mais demoras, fica o desafio: descobre a tua linguagem do amor e partilha este episódio e o livro com a pessoa que está contigo. Vai fazer toda a diferença, não tenho a mínima dúvida disso. Espero que tenhas gostado, que tenha sido útil e fico a aguardar o teu feedback e, sobretudo, a tua classificação do podcast Bela Questão. Todas as plataformas de streaming de podcasts têm
uma forma que tu podes classificar com estrelas, seja o Spotify, seja o Apple Podcasts, seja o Google Podcasts. Então, se tu puderes no final deste episódio dedicar 1 minuto a abrir a aplicação e colocares lá a tua classificação, fico-te muito agradecida. Isso contribui mesmo muito para que o podcast cresça e chegue a mais pessoas. E agora despeço-me de ti, obrigada por estares desse lado e já sabes quanto a nós vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não?